Se uma sociedade ela não tem Estado e ela é baseada na autopropriedade, como é que eu vou, por exemplo, criminalizar a pedofilia? Esse é um dos furos da ética libertária. Mas eu posso apontar outras coisas. Posso falar, por exemplo, de abandono de idosos, que não tem como você criminalizar, é impossível, né, pela ideia de autopropriedade. Portanto, eu não tenho obrigação de trabalhar em prol de ninguém, ninguém pode me obrigar a trabalhar em prol de ninguém. Abandono de idosos também não tem como criminalizar, não tem como criminalizar também abandono infantil, porque você não tem como traçar um risco e dizer até essa idade você é obrigado a cuidar da pessoa, porque você é responsável por algo que você criou aquela criança, né? Você deu, enfim, o pontapé inicial para aquela pessoa iniciar a sua vida, então, portanto, você tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa, certo? Só que até quando? Quando é que eu traço um risco e digo assim, ó, até aqui o abandono infantil não pode, a partir daqui pode. Esse risco seria inevitavelmente arbitrário, de modo que seria impossível você criminalizar o abandono infantil. E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonegador. E bom, hoje eu vou responder uma questão aqui que eu vi num vídeo de um carinha que ele vai fazer uma questão sobre, tipo, ele vai criticar o anarcapitalismo e ele pergunta assim, como é que você iria punir a pedofilia, o abandono de idosos e crianças no anarcocapitalismo, né? E bom, hoje eu vim responder essa questão com base na visão jus-racionalista do Hans Hermann Hoppe, né? Ou seja, vou usar a ética argumentativa. Se você não sabe o que é, tem um vídeo no canal explicando o que é e por que ela é irrefutável. Então, vamos lá responder. Primeiramente, a questão da pedofilia, né? Então, vamos lá. A pedofilia é absolutamente indefensável, né? Então, por quê? Porque o ato sexual pressupõe o consentimento entre indivíduos capazes de argumentar e tomar decisões. Uma criança ainda não tem essa capacidade. Se alguém força ou manipula uma criança para uma relação, está praticando uma agressão contra a autonomia corporal dela. E aqui está o ponto. Se um pedófilo tentasse defender sua prática em um debate, ele automaticamente se contradiz. Porque ele estaria dizendo que a aceitabilidade da argumentação, que é baseada no respeito mútuo entre pessoas racionais, ao mesmo tempo que defende uma prática que viola justamente esse respeito mútuo. Ou seja, ele está falando que ele está argumentando, né? Então ele pressupõe já os direitos de propriedade, né, entre indivíduos racionais, mas ele argumenta defendendo essa prática, uma prática que viola esses direitos. Então ele está se contradizendo. Logo, a pedofilia seria considerado um crime de agressão. E em uma sociedade anarcocapitalista isso não ficaria impune, né? Agências privadas de justiça, seguradoras, comunidades e redes voluntárias teriam o incentivo e a obrigação de excluir, punir e neutralizar esse tipo de criminoso, né? Sem foro privilegiado, sem Estado protegendo-os, sem desculpa burocrática, a ética racional não deixa brecha para esse tipo de violência. E uma coisa muito importante a se falar é que no anarcapitalismo uma coisa que importa muito é a reputação. Porque você não tem um Estado para ficar te dando migalhinhas. Então você tem que correr atrás do seu, entendeu? E quando você perde reputação no livre mercado, meu amigo, é osso. É osso, porque ninguém vai querer te contratar. Ninguém vai querer te vender nada, tá ligado? Pô, você vai mesmo contratar um pedófilo, um cara que abusou de criança. E se você contratar, você vai ser mal visto pelas outras pessoas. E as outras pessoas vão deixar de comprar de você. Então você tem incentivo para não contratar esse tipo de pessoa. Então a reputação é uma coisa que vale muito no livre mercado. Então você cometer esse tipo de crime, você ficar sem reputação, dependendo, pode ser até brutal. Porque, tipo, imagina, o cara ele cometeu um crime desse, ele não é contratado por nenhuma empresa, ninguém quer vender pra ele, o cara ele vai ficar como? Vai morar na rua. E sem comer ainda. Então, tipo, o cara vai virar mendigo, tá ligado? Então, a reputação no anarcapitalismo conta muito, né? Sem contar como é que fala? A restituição que ele vai ter que dar, né, pra vítima, né? Ele vai ter que pagar, né, sua restituição. Sobre a questão do abandono de idosos, né? Primeiro ponto, ninguém tem a obrigação de sacrificar a própria vida para sustentar outra. Mas isso não significa que abandonar um idoso seja... ou, quer dizer, isso não significa que abandonar um idoso dependente
seja moralmente neutro. Se uma pessoa passou a vida construindo contratos, cuidando da família, investindo em previdência ou em seguros, esses contratos precisam ser respeitados. Abandonar o idoso, que depende de você, quando existe um vínculo contratual ou moral assumido, é uma forma de agressão por quebra de compromisso. Se você aceita a validade da argumentação, você aceita também que contratos e promessas voluntárias têm que ser cumpridos. Se você simplesmente descarta o idoso, você cai em contradição, porque sua própria sobrevivência se baseia em acordos que você espera que outros respeitem. Na prática, em uma ordem anarcocapitalista, seguradoras, associações, instituições privadas de cuidados de família teriam incentivos claros para não abandonar idosos. Quem quebrasse esse dever estaria sujeito a sanções, indenizações ou até exclusão social mesmo, né? A questão da reputação. Mais uma vez, se você aceita a argumentação, você aceita que não pode violar a vida ou a propriedade de outros sem cair em contradição. E por fim, o abandono de crianças. E aqui entra um princípio central. Ao gerar uma vida, os pais assumem uma relação de responsabilidade mínima com a criança. Isso não quer dizer que eles são obrigados a cuidar dela até a morte, mas significa que não pode simplesmente deixá-la morrer. Por quê? Porque matar por negligência é uma agressão direta contra o direito básico à vida. E não há como justificar isso sem cair em contradição. O que seria possível, no entanto, é transferir essa responsabilidade, ou seja, se os pais não querem ou não podem cuidar da criança, eles podem entregar a tutela de forma voluntária para outra família, para uma instituição privada ou até para indivíduos dispostos a assumir esse papel. Isso elimina a necessidade do abandono. Agora, se os pais abandonam a criança de forma que resulte em sofrimento ou morte, isso é equivalente à agressão. E mais uma vez, nenhuma argumentação racional pode justificar essa atitude. Na ordem anarcocapitalista, isso seria tratado como um crime, com indenização, punição e exclusão social, por causa da reputação. E agora, uma breve comparação com o Estado. Tudo isso já acontece hoje, mesmo com o Estado. A gente tem pedofilia, a gente tem idosos abandonados, crianças largadas. Porra, o caso recente aí do Felca com o Ítalo Santos, da adultização, tipo, é um caso de pedofilia, claro, tá ligado? E apesar das leis e da polícia, por que o Estado não é garantidor moral? Ele é apenas um monopólio coercitivo, que muitas vezes falha, protege criminosos e se exime de responsabilidade. Já no anarcapitalismo a coisa é diferente. A moral não depende de políticos, utilidade coletiva, mas de princípios que ninguém pode negar sem cair em contradição: vida, propriedade e não agressão. Isso significa que em uma sociedade anarcocapitalista esses crimes seriam combatidos de forma mais clara e consistente. Então, basicamente é isso, né? Eu acho que o que mais fode mesmo é a questão da reputação, mas você teria também contratos voluntários, né, agências, tudo para proteger tanto essas crianças como os idosos, né? Tanto de agressões como de negligência também. Então, o cara abusou de uma criança, ele violou, né, a ética argumentativa, ele vai indenizar, né? O cara cometeu negligência com um idoso, com uma criança, vai indenizar, porque também é uma forma de agressão. E não tem como você defender isso sem cair em uma contradição performativa, né? Porque você já está, você argumentando, você já pressupõe sua propriedade, o seu direito à propriedade e o direito do outro à propriedade, mas você está defendendo uma coisa que viola a propriedade, então é uma contradição performativa, né? Como eu já tinha explicado em outros vídeos. E aí, né, você tem essas penas, essas restituições e o próprio abandono social, né, por causa da reputação do cara. Então é isso. E no estado hoje em dia você ainda tem esses crimes e não acontece porra nenhuma. Entendeu? Então, claramente no narcocapitalismo seria bem melhor. Então é isso. Valeu. Sonega imposto. Diga não ao Estado, diga sim ao mercado.
Falou.